Pai do Senhor, meus irmãos, vamos chegando, estamos ao vivo pelo Facebook. Deus seja louvado pela sua vida, Deus seja louvado por você que está assistindo conosco, que em Cristo Jesus seja toda sorte de bênçãos para a sua família, amém? Estamos iniciando conforme fora dito toda esta semana, a aula da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aqui em nossa live para podermos aprender mais uma lição da Palavra de Deus, amém? Conforme anunciado às 9 da manhã, e assim são 9 horas, nós estamos aqui para lecionarmos mais uma aula e eu convido a você a estar conosco e de antemão já compartilhar a este vídeo. Deus abençoe você que está junto a nós, amém? Queridos, nós estamos, como é de conhecimento de todos, restritos a estarmos juntos, reunidos na Palavra de Deus, pela Palavra de Deus, os templos, e devido a isso, temos a necessidade de usarmos essa ferramenta tão importante que é a internet, para a glória de Deus, e assim nós aprendemos juntos a Palavra de Deus de forma online. Quero louvar a Deus porque o Senhor tem sido fiel mesmo em meio a lutas e provações, amém? Meus irmãos, nós estamos estudando a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical, neste primeiro trimestre de 2021, esta revista que tem sido de grande bonança para a nossa vida, de grande utilidade para o nosso ensino, publicado pela CPAD. Neste primeiro trimestre de 2021, você que não conhece a Casa Publicadora da Assembleia de Deus, edita trimestralmente a revista da Escola Dominical. Estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo. Já tivemos algumas aulas ante a essa, obviamente, em tempo presente, onde lecionamos e o ensino da Palavra de Deus foi para a glória do Senhor, muito didático, de um aprendizado maravilhoso, e tem sido um conteúdo bíblico muito aproveitador. E eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que já fazem presente. Eu estou vendo alguém aqui estando junto a nós. Tenho certeza aos irmãos que estão assistindo conosco, pode testemunhar aqueles que participam da Escola Bíblica Dominical. No dia de hoje, por ocasião, nós vamos estudar a lição de número 12, que vai falar sobre a urgência do discipulado. A urgência do discipulado. É a aula que nós vamos estar falando hoje e eu creio que Deus vai nos abençoar. Não poderia começar essa live diferente, embora nós estamos passando um momento de lutas, mas nós vamos apresentar a Deus em oração a nossa vida, a nossa cidade. Vamos colocar diante do Senhor o nosso país, a situação que o mundo está vivendo. Eu convido a você, por um espaço de tempo, antes de nós darmos a introdução, quanto à aula propriamente dita, orarmos ao Senhor e crer que Deus vai abençoar. Amém? Oremos a Deus. Senhor, a nossa gratidão por estarmos na Tua presença no dia de hoje. Glorificamos a Ti porque o Senhor é fiel e tem sido maravilhoso para conosco, aonde temos a oportunidade de aprendermos a Tua palavra. No dia de hoje, a qual estamos aqui presentes, reunidos, ó Pai, ainda que conectados online via esta ferramenta tão útil nos dias de hoje. Estamos não em corpo físico presente, mas ligados um ao outro, Pai amado, tendo a preciosa oportunidade de aprender com a Tua palavra. Peço que o Senhor abençoe a esse amado irmão que está junto a nós assistindo esta live, aqueles que estão sendo ferramentas de Deus e compartilhando para que vidas possam ser alcançadas. Da mesma forma, abençoe a cada um de nós. Queremos colocar diante do Senhor a situação da nossa cidade, do nosso país, bem como também do mundo. Pedimos que o Senhor venha abençoar e tomar, como sempre está nas suas mãos, o controle de toda a situação. Aliás, o Senhor não perdeu o controle de nada do que está acontecendo. E cremos que o Senhor é poderoso para nos abençoar e que o Senhor tem poder para reverter o quadro. Que as misericórdias do Senhor sejam sobre a nossa vida. Que a graça do Senhor seja sobre nós. É o que eu lhe peço pelo poder que há no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deus abençoe. Estamos então já em aula e quero convidar a você que tem posse da sua revista da Escola Bíblica Dominical, que tem posse da sua revista, tome ela,
Não deixe de acompanhar em nome de Jesus. Vamos estar juntos aprendendo com a palavra de Deus. Amém? A lição de hoje, como já dito, é a lição de número 12, a 12ª lição, que tem o título A Urgência do Discipulado. A câmera está espelhada aí, você não vai conseguir ler da forma correta, mas a urgência do discipulado. Amém? Deus abençoe os irmãos que estão assistindo, comente, divulguem, compartilhem. Vamos alcançar o maior número de pessoas. Amém? Em nome de Jesus. O texto áureo da nossa lição diz-nos assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo de número 28, versículo de número 19. A verdade prática da lição de hoje diz-nos assim: chamamos de discípulos na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja para ajudar a desenvolver o crescimento espiritual. Eu vou repetir essa verdade prática, porque como propriamente diz, é uma grande verdade a ser dita. Chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Veja, crescimento espiritual, saúde espiritual. O conteúdo do discipulado é para desenvolvimento e crescimento espiritual. De forma alguma, abranja um conhecimento e crescimento material. E aqui já uma introdução que nós temos que colocar, que tudo que se fala em discipulado cristão envolve crescimento espiritual, saúde espiritual e não material. O que se muito ouve por aí é que as pessoas, para vir a Cristo, tornar-se um discípulo de Cristo, já que uma introdução bem prática, para se tornar um discípulo de Cristo, está se colocando para crescer na vida materialmente, para prosperar-se materialmente. Quanto que o discipulado verdadeiro cristão é para crescimento espiritual, não material. É claro que nós servimos a um Jesus que abençoa, é claro que nós servimos a um Jesus que prospera, mas a saúde espiritual, em primeiro lugar, como primazia no discipulado cristão. É isto que nós vamos estudar no dia de hoje. Amém? A leitura bíblica em classe, contida na nossa lição, aqui a leitura bíblica em classe, contida na nossa lição, ela está em Mateus do capítulo 28, do versículo 16 ao 20, bem como também em Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 47. Eu quero convidar você que tem posse da sua revista a acompanhar mesmo em casa. Não deixe de acompanhar, não deixa nada te distrair, mesmo em casa, não caia no comodismo, mas acompanhe. Você que não tem a revista e quer acompanhar pela Bíblia, vou lhe dar a referência de novo. Mateus capítulo 28, do versículo 16 ao 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 ao 47. Amém? Acompanhe conosco em nome de Jesus. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu vou repetir o versículo 20, porque aqui já está falando do que é discipulado. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Discipulado. Isso aqui é a ação do discipulado. É ensinar a doutrina da palavra de Deus e o caráter de Cristo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. O texto ainda continua em Atos, capítulo de número 2, versículo 42 a 47. E perseverando na doutrina dos apóstolos, discipulado, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos.
todos os que criam estavam juntos e tudo tinham em comum. Vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Então veja, pelo discipulado, pela ação da pregação da palavra de Deus, em moldar o caráter do cristão, pela doutrina da palavra de Deus, cabe a cada um de nós, como discípulos, também fazermos discípulos pela palavra de Deus, ok? Então, dado a lição de hoje, em caráter introdutório, eu quero já de antemão, nós temos aqui uma palavra-chave, e o texto nos fala bem claro, inclusive aqui mesmo o título dessa lição, a urgência do discipulado. Precisamos diferenciar aqui o que é discípulo e o que é discipulado. São duas coisas completamente diferentes em significados, mas que somam no mesmo sentido. Discípulo somos nós. Discipulado é a ação que se faz, é ensinar a doutrina bíblica da palavra de Deus e a tornar-se conhecido o caráter de Cristo. Eu vou abranger um pouco mais. Definição do que é a palavra discípulo. A palavra discípulo no latim, bem como também no grego, que são palavras originárias da nossa língua portuguesa. Se um dicionário bíblico você pegar também, você vai encontrar essa palavra derivada do grego. E no latim, que traz para nós o significado na nossa língua portuguesa, a palavra discípulo é o mesmo que aluno, aprendiz. É aquele que está a caminho para aprender. É onde se deriva a palavra que significa aprender. No hebraico, nós encontramos a tradução talmid, aquele que também tem o significado de aprender. No Antigo Testamento, nós encontramos referências de homens de Deus que tiveram os seus mestres e que se tornaram, embora não apareça essa palavra discípulo no Antigo Testamento, mas que se tornaram discípulos com o intuito de aprender, ou estavam no caminho para aprendizado. Não é difícil de você abrir a sua Bíblia, você pode procurar algumas referências, tais como 1 Reis, capítulo 20, versículo 35, 2 Reis, capítulo 2, versículo 3, 5 e 7, 2 Reis, no capítulo 4, versículo 1 ao 38, e também 1 Crônicas 25, 8, entre todas e muitas outras referências no Antigo Testamento, encontramos homens que tornaram-se seguidores de outros para se tornarem discípulos, aprendizes, e de um contexto mais amplo, havia sempre o seu seguidor e o seu mestre. Eu vou lhe dar exemplo, por exemplo, de Moisés, que era um mestre, que era alguém que estava por liderança e que tinha Josué como seu discípulo, como seu aluno, como seu sucessor. Josué estava aprendendo com Moisés em muitos aspectos, em todas as áreas, porque este era o mestre Moisés, e Josué estava aprendendo com o seu mestre discípulo, que era o próprio Moisés. Agora, preste atenção numa coisa. Entre outros exemplos, eu poderia também lhe falar de Eliseu, por exemplo, que antes de ser um sucessor de Elias, ele estava observando em Elias alguma coisa, sendo seu aluno, sendo seu aprendiz. Em Samuel, por exemplo, nós encontramos a expressão do profeta dizendo da escola de profetas, homens de Deus que estavam ali aprendendo como profetas da casa do Senhor. E aqui eu quero abrir um parênteses, que o aprender a ser um profeta não era uma questão de alguém que queria ser um profeta, matriculava-se nessa escola e se tornava um profeta. Não, aquele que tinha um chamado, aquele que tinha uma obra específica na sua vida, ele estava sendo trabalhado, lapidado, orientado pela palavra, pelo ensinamento do mestre do profeta, e também sendo instruído
para usar da forma correta aquilo para a qual Deus lhe confiou por chamado. Então, em forma mais clara de se entender, discípulo é aluno, aprendiz, é aquele que está ao lado do mestre para aprender, para aplicar no seu caráter de vida uma ação contínua de aprendizado. Agora, preste atenção numa coisa que eu vou lhe dizer. Nós precisamos entender que o conceito de discípulo vai muito mais além do que simplesmente andar ao lado de uma pessoa mestre, andar ao lado de alguém que é mestre. No Novo Testamento, principalmente, nós encontramos o Senhor Jesus referindo-se em Mateus capítulo 5, versículo 1, àqueles que o seguiam como seus discípulos. Os apóstolos, antes de ser nomeados apóstolos, eram também os seus discípulos. Homens que estavam ao lado de Jesus, aprendendo com Jesus, andando com Jesus. Agora, o que eu quero lhes ensinar nesta manhã é o seguinte: os discípulos eram muito mais do que companheiros de viagem de Cristo. Eram muito mais do que parceiros de viagem de Jesus. Por que eu digo isso? Porque ora Jesus estava em uma cidade, ora Jesus estava em uma outra cidade. Ora Jesus estava fazendo uma coisa, ora Jesus estava fazendo outra. Os discípulos, ao andar ao lado de Jesus, eles estavam aprendendo a todo instante. Eles estavam aprendendo a todo momento e também tendo por experiências maiores para o seu crescimento espiritual. Agora, por que eu digo que temos que mudar o nosso conceito de discípulo? Nós dizemos ser discípulos, nós dizemos ser seguidores de Jesus, mas não é simplesmente para carregar um título de discípulo, para estar nomeado como discípulo, porque discípulo é muito mais do que companhia, discípulo é muito mais do que aparelhar-se ao lado, discípulo é viver como, fazer como, andar como. O principal papel do discípulo é a imitação do mestre, é você se tornar como um mestre, é aprender o caráter do mestre em si e fazer igual ao mestre, é andar como o mestre andou, falar como o mestre falou, ter as mesmas atitudes como o mestre teve. Então, entendemos nesta manhã que discípulos é aluno, aprendiz, que está no caminho junto ao mestre, aprendendo o caráter do mestre, absorvendo os seus ensinamentos, bem como também colocando-o em prática. Isso é ser discípulo, é imitação, é imitar, a ponto de você se tornar como, você ser idêntico a alguém. Nesse caso, em parâmetros de Cristo, tornar-se como Jesus. Olha o que diz o comentarista Phillips, tirado uma fonte da internet. Olha o que ele diz: o discipulado cristão é um relacionamento entre o mestre e o aluno, baseado no modelo de Cristo e seus discípulos, no qual o mestre reproduz no aluno a plenitude da vida em que tem em Cristo, em que o aluno torna-se capaz de doutrinar a outros para que também seja como a Cristo e também este ensine a outros. Então, o modelo de discipulado cristão, baseado no contexto bíblico e o modelo de Cristo com os seus discípulos, é Cristo reproduzir a sua plenitude de vida nos seus discípulos, o seu caráter de vida nos seus discípulos, de modo a aprendizado total, para que esses discípulos possam absorver esse ensinamento, tornar-se como a Cristo, imitando a Cristo, parecendo-se com Cristo, e também formar-se a novos discípulos. Este é o papel da igreja quando o Senhor Jesus diz que nós devemos ir e ensinar as nações e tornar-se aqueles que estão ensinados, pregando a palavra de Deus, fazer discípulos, tornar-se seguidores de Cristo, pregar. Nós temos esse papel importante de levarmos a palavra de Deus e atrair para Cristo seguidores.
discípulos. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Isso aqui é algo importante a se aprender e devemos ter a maturidade de colocar na nossa mente. Ao dizer que estamos discipulando, aliás, eu quero dizer uma coisa: não estamos atraindo seguidores para nós mesmos. Não estamos atraindo seguidores para nós mesmos. Estamos levando discípulos a Cristo. Estamos levando discípulos ao próprio Senhor Jesus. Até porque existem modelos bíblicos, homens como o apóstolo Paulo, que eram ganhadores de almas, homens como o apóstolo Paulo, que doutrinavam estas almas pela palavra, a ponto de levá-los a Cristo, a ter a mente de Cristo, a conhecer a Cristo. Eu quero lhe convidar, você que tem a sua Bíblia, a abrir comigo em nome de Jesus, em Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 16. Irmãos, pegue a sua Bíblia, acompanhe, nós estamos em aula, e a aula é algo essencial. Nós temos em mãos a palavra de Deus, porque tudo que eu falar aqui vai ser bíblico, e nós precisamos conferir na Bíblia, sermos crente bereano, amém? Então, 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 16, olha o que diz a Bíblia: porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. O que Paulo está nos ensinando aqui por esse trecho, por essa passagem bíblica em Coríntios 2,16? É ensinar a ponto de as pessoas terem a mente de Cristo, pensar como Cristo, fazer como Cristo. Agora, como fazer isso se não há quem ensine, se não há quem lhes mostre? Esse é o papel da igreja, é doutrinar pela palavra, a ponto de fazer discípulos para Cristo, não para nós mesmos. E isso é uma coisa que nós precisamos, volto a repetir aqui, ter a maturidade em aprendermos que não estamos trazendo discípulos a nós, mas a Cristo. Quando se tem a mente de ser discípulo de Cristo, seguir a Cristo, nós não corremos o risco de nos decepcionar. Você já deve ter ouvido a expressão de alguém dizendo: eu saí da igreja porque fulano de tal me aborreceu, ou eu saí da igreja por causa de fulano ou de cicrano. Ora lá, você saiu da igreja por causa de fulano ou de cicrano? Isso denota que você nunca esteve lá por causa de Cristo. Porque se você passar a seguir ao homem, decepções você vai ter. Mas se você seguir a Cristo, você certamente nunca será decepcionado. Mas, mesmo tendo a mente de Cristo, temos que entender que esse mesmo Cristo, ele preparou homens para que pudesse lhe instruir, lhe preparar para conhecer a esse Jesus. Então, definido o conceito do que é discípulo, aluno, aprendiz, é entrar na plenitude da vida de Cristo, ter o caráter de Cristo e ser como Cristo, tornar-se como Cristo. Este é o papel de ser discípulo, aluno, aprender com Jesus. E discípulos faz novos discípulos, ou seja, nos tornamos discípulos, aprendemos a ser discípulos e com isso o caráter de Cristo em nós passamos a ser observados, em que pessoas também vai observar a nossa vida e querer conhecer a esse Cristo a qual nós servimos, ok? Então, dito o que é a definição de discípulo, eu quero também lhes lembrar do que é discipulado, o conceito de discipulado. Se tornar discípulo, aprendiz, aquele que é aluno, que está aprendendo. Discipulado é a ação, é exatamente esta obra a ensinar, a fazer novos discípulos, a ganhar almas para Cristo, doutrinando elas na palavra de Deus, ensinando elas na palavra de Deus. Ou seja, em suma e em resumo, discipulado nada mais, nada menos do que o processo de aprendizagem. Isto é discipulado. E a lição de nós hoje, para nós hoje, aliás, ela está dizendo sobre a urgência do discipulado.
temos visto o Evangelho de Cristo sendo pregado, temos visto a palavra de Deus sendo anunciada, vidas quebrantadas em momentos em que nós estamos vivendo e que têm recebido a palavra de Deus. E muitas pessoas têm chegado até a nós como discípulos novos de Cristo, novos convertidos, vida aceitando ao Senhor como Salvador. E o papel importante da igreja necessária é discipular a estes, trazer o aprendizado a estes, mostrar o caminho a estes pela palavra de Deus. E este é um papel importante da igreja e também individual a cada um de nós. Eu quero lhe convidar mais uma vez a abrir a sua Bíblia, você que tem em mãos, está abrindo comigo em Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 1, o versículo de número 28 e também versículo de número 29. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1, versículo 28 e 29. Olha o que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Veja bem, versículo 28 e 29 de Colossenses capítulo 1. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem toda sabedoria. Isso é o papel de discipulado, o processo de aprendizagem, ensinando a todo homem a toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isso também trabalho, porque o aprendizado do discipulado requer esforço, requer garra, requer luta, e é um trabalho, é uma obra constante. Então, amor, esforço, essa dedicação do discipulado requer-se para que formem-se novos discípulos, ok? Então, para isso também trabalhar, é o que o apóstolo Paulo está dizendo, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Porque a eficácia que opera em o apóstolo Paulo, para poder discipular, qual é? A eficácia da palavra de Deus, é a eficácia da palavra do Senhor, é a mensagem a ser levada, moldada sob o caráter de Cristo pela palavra de Deus, a formar também novos discípulos, E isso aqui nós precisamos aprender. Estamos no caminho de aprendizado. Cristo tem levantado mestres para nos ensinar, pastores para nos ensinar, que também, haja visto aqui, são ainda discípulos, porque Jesus é o supremo maior, é o mestre supremo, se assim posso chamá-lo, a quem nós devemos seguir. E toda esta preparação é voltada pela palavra, pela eficácia da palavra, pela eficácia do poder de Deus. As pessoas que procuram a nós para vir no caminho de Cristo, tornar-se seguidores de Cristo, jamais permanecerão se eu não lhe der um mantimento necessário e correto. Por que eu digo isso? Veja bem, em comparação, para uma explicação mais básica e simples, aqueles que vêm até a nós, aqueles que vêm, aliás, até a Cristo, e nós recebemos para discipular, em suma, em uma forma mais clara de se entender, em resumo, é uma comparação mais simples, é como uma criança que precisa de cuidados, é como um recém-nascido, né? É como uma criança na sua infância, que precisa ser totalmente lapidada, cuidada com todos os cuidados necessários. É por isso que o apóstolo Paulo vem mostrar, até mesmo na carta aos Coríntios, embora sendo admoestando a estes a amadurecer espiritualmente, porque já era uma igreja formada com cristãos ali que passaram da hora de ser maduros, estavam dizendo: olha, com leite eu vos saciei, com leite eu vos alimentei. Eu ainda não tive condições de lhe manter um regimento sólido, um alimento sólido, porque vocês não estavam recebendo. Ou seja, é o processo do aprendizado. Quando se vem alguém novo convertido para a igreja, nós o alimentamos de forma degradativa, nós o alimentamos de forma a eles ter uma saúde espiritual, a crescer e a tornar-se maduros na fé. É isso que o Evangelho provoca. Então, devemos aprender isso. A palavra de Deus é o alimento sólido para a nossa aprendizagem dia após dia. E aqueles que estão vindo a Cristo precisam aprender com a palavra de Deus.
precisam se alimentar com a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe cada um de nós. Então veja, discípulos, alunos, discipulado é o processo de aprendizagem. Todos nós somos discípulos. Todos nós estamos no caminho da aprendizagem. Todos nós estamos aprendendo com Cristo. E com isso, nós também temos de formar a novos discípulos. Amém? Agora vejam bem. Cristo é o mestre maior. Cristo é o mestre maior. Mas ele preparou homens, capacitou homens que devem ser idôneos, sábios, homens maduros na fé, que Deus capacitou a eles para que pudesse auxiliar nesse discipulado, para que pudesse instruir nesse discipulado. Mais uma vez, você que tem a sua Bíblia, abra comigo em nome de Jesus em Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 13 e versículo de número 16. Olha o que diz. Efésios capítulo 4, versículo 13 ao 16, permita-me ler. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Veja isso aqui. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina. E eis aqui o porquê de um trabalho discipulado na igreja. Eis aqui o porquê de nós formarmos crentes maduros pela palavra de Deus, em se tornarmos maduros pela palavra do Senhor, porque nós não podemos cair e ser levados em ventos de doutrina. Isso aqui tem muitos em nossos dias que têm sido carregados por isso. Então vamos lá, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda a roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente, antes seguindo a verdade em caridade, crescemos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é a cabeça? Cristo. Cristo é a cabeça. Cristo é exemplo maior. Então ser discípulo, ou nós sermos discipulado, é seguir a Cristo, por exemplo maior, o cabeça da igreja, do qual todo corpo, isso aqui, todo corpo bem ajustado, é ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que a obra eficaz da palavra de Deus, dada aos homens para discipular, para ensinar, é para crescimento do corpo, o qual Cristo é a cabeça. O maior exemplo é Cristo, mas ele separou homens. Aqui mesmo, no capítulo 4 de Paulo aos Efésios, no versículo 11, aliás, está dizendo assim: e ele mesmo deu uns a apóstolos, e outros a profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros a doutores, querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e edificação do corpo de Cristo. Este processo do discipulado é para a edificação do corpo de Cristo. A igreja como um corpo, ela deve ser saudável. Ela deve ser saudável, daí a necessidade e urgência do discipulado. Não é só trazer as pessoas de fora e colocar para dentro sem prepará-las. É discipular pela palavra de Deus. A isso Deus deu o dom ao apóstolo, que aqui no caso são pastores, líderes, são aqueles que têm um chamado para liderar. Aqui Deus deu também aos profetas, aos homens de Deus que são mestres, aos doutores da palavra de Deus, que têm todo o dom de Cristo a nos trazer alimento para podermos sermos disciplinados na doutrina da palavra de Deus. Então esse é o processo da pregação da palavra, do discipulado, formar crentes maduros, para não cair a ser imaduros ou como crianças na fé, e perder-se sob o vento de doutrina, que são muitos lançados por aí. Irmãos, em épocas como a de hoje, quantos vieram a Cristo e precisam de forma urgente alimentar-se da palavra de Deus. Veja bem,
Aqui está o alimento sólido. O processo do discipulado é necessário a partir daqui. A palavra, nós pregadores, vocês pastores, os senhores pastores, perdão pela palavra, os senhores pastores, mestres, aqueles que têm incumbência de pregar a palavra, em discipular. Nós devemos discipular pela palavra de Deus. Alguém vai dizer, irmão Vitor, apenas os pastores ou aqueles que são de alguma forma consagrados têm o objetivo, ou somente a eles têm a incumbência de serem discipuladores? Não, não é. Leem Mateus capítulo 28, versículo 19. Leem, veja bem, olha o que está escrito: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui não está dizendo, ide apenas os pastores. Não está dizendo aqui, ide apenas os missionários. Não está dizendo aqui, ide apenas os doutores, mas todos nós. É a comissão da igreja. É o papel importante da igreja. É por isso que devemos nos alimentar, nos preparar pela palavra. Irmãos, hinos são lindos, edificam, mas não dá alimento sólido. Dons espirituais, cremos? Sim. Revelação é para os dias de hoje, dom de cura, de profecia? Sim. Mas tudo isso não está, eu quero dizer em palavras aqui verdadeiras, não é suficiente, ou melhor dizendo, em nos manter de pé, se não pela palavra de Deus, se não pela palavra do Senhor. O momento do louvor é bom no culto, o momento do louvor é ótimo para a edificação da igreja, para nos levar à adoração. Os dons espirituais devem ser pregados, manifestos da igreja. Essas lições anteriores nos ensinaram quanto a isso. Somos pentecostais, pregamos os dons espirituais, somos usados nos dons espirituais, cremos que ainda são para os dias de hoje, não somos sensacionalistas. Nós aqui pregamos a palavra de Deus que ainda evidencia o Evangelho, bem como os dons espirituais, mas a palavra é a verdade que nos alimenta. A palavra é a verdade que nos alimenta. Por isso levamos a Cristo pela palavra, levamos os homens a Cristo pela palavra, porque a palavra é o alimento sólido. A palavra é o alimento verdadeiro. A palavra é o alimento que vai nos manter de pé. É a palavra. Então sejamos usados no louvor, sejamos usados nos dons espirituais, porque nós cremos que os dons não cessaram, muito pelo contrário. Jesus começou a batizar, a usar os homens dos dons espirituais a partir de Atos dos Apóstolos, e ainda hoje usa os seus na terra, porque assim cremos. Mas a palavra que nos mantém de pé, a doutrina pregada pelos apóstolos, ensinada pelos homens de Deus, é o que nos mantém de pé nos dias de hoje, e que o nome do Senhor seja louvado. Então veja, tudo isso emprega-se um processo de aprendizagem pela palavra. Então, discipulado é o processo de aprendizagem que estamos sendo moldados pela palavra. Amém? Quantos podem glorificar a Deus ainda mesmo nos comentários? Divulgue aí, irmãos. Vamos compartilhando esta live, aprendendo. Vai ser bem dinâmica, rápida, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Veja bem, eu quero trazer aos irmãos algumas características que denotam um verdadeiro discípulo de Cristo. Você já parou para pensar sobre um verdadeiro discípulo de Cristo? Quais as características ele deve possuir ou ter, a fim de que ele seja realmente um seguidor de Cristo, aquele que tem Cristo sobre a sua vida, na sua plenitude? Então segura essa aí. Primeiro ponto, a primeira característica de um discípulo de Cristo: ele deve crer e perseverar na doutrina de Cristo. Crer e perseverar na doutrina de Cristo. Ou seja, aprendemos a palavra, e não só aprendemos a palavra, mas perseveramos nela. Porque quando nós aprendemos crer e perseverar na doutrina de Cristo, é aceitar a palavra de Deus, mas viver também a palavra de Deus. Amém? Então vamos colocar aqui a Bíblia em pauta mais uma vez. Você que tem a sua Bíblia, abra de novo. Irmão Vitor é assim aula, tá? Toda hora pedindo para abrir a Bíblia, porque a Bíblia é o nosso alimento de fé. Então pela Bíblia nós temos que ter o conhecimento
já que nós estamos aqui em aula da Escola Bíblica Dominical. Amém? Abra sua Bíblia, você que tem aí talvez no seu celular mesmo, você que está assistindo, quem sabe no seu notebook, ou você está com a sua Bíblia em mãos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, versículo de número 26. Olha o que está escrito. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Isso aqui é o processo do aprendizado na igreja de Antioquia. Os irmãos estavam ali, os apóstolos, ensinando os novos convertidos, os novos discípulos, seguidores de Cristo, ensinando por um período de um ano. Veja, um processo de aprendizado. E agora vão dizer assim, mas um ano é suficiente para aprender a palavra de Deus e basta? Não, aqui se faz referência em que eles estavam já há um ano ensinando, mas todos os dias aprendemos com a palavra de Deus, todos os dias aprendemos com a palavra do Senhor. Então veja, sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Aqui já está trazendo a nossa memória que são muitos que estavam vindo a Cristo e estavam ensinando ali a pregação da palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus, aquilo para trazer alimento sólido a esses homens. Então vamos lá, em Antioquia foram os discípulos, isso aqui é lindo demais, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. A pregação da palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus em Antioquia para os novos convertidos, aos cristãos ali, novos discípulos de Cristo, estava sendo tão entusiasmada, estava sendo uma obra tão redentora, uma obra tão magnífica, que eles pela primeira vez passaram a ser chamados de cristãos. E por que foram chamados de cristãos? Isso aqui muita gente talvez não sabe. Além de ser como um sentido de zombaria, eles estavam sendo chamados também de cristãos, porque eles estavam parecidos com Cristo. Estavam cada vez mais parecidos com aquele a qual eles estavam pregando. Então vejam, eram homens de Deus, como o apóstolo Paulo, certamente, aliás, nesse contexto aqui já estava o apóstolo Pedro ainda, estavam homens como Barnabé, homens como João, ensinando a palavra de Deus, ensinando a pregação do evangelho, e isso lhe fora tão maravilhoso que eles foram chamados de cristãos. É como se alguém passasse e pela primeira vez dizer, olha lá, os cristãos são idênticos a Cristo, eles pregam tanto a esse Jesus que morreu, a esse a qual eles estão anunciando, que são parecidos com eles, são idênticos a eles. E quando não, eu disse pela primeira vez aqui, também era como sentido de zombaria, porque ali já começou uma certa perseguição, mas eles estavam vivenciando tanto a palavra, discipulados tanto pela palavra, que estavam idênticos a Cristo. Isso é ser discípulo, é carregar o caráter de Cristo em si, é ser e vivenciar a doutrina de Cristo. Quando nós pregamos a Cristo, quando nós falamos de Cristo, quando nós vivenciamos a Cristo, aí nós podemos ser chamados de cristãos. Vou fazer uma crítica construtiva aqui. Muito título se tem a igreja evangélica, os evangélicos, os crentes, os gospel, os protestantes, enfim, muitos são os nomes que se dão a nós. Mas se nós venhamos ser chamados, independente desses, cristãos, quem verdadeiramente segue a Cristo, a quem verdadeiramente creu na doutrina da palavra de Deus, recebeu e persevera nela, porque essa é a verdade que nós temos que viver. Então, característica de um verdadeiro discípulo de Cristo, quem crê e persevera na doutrina, e quem persevera carrega consigo o caráter de Cristo. A pregação do evangelho é para nos mudar, transformar. Daí a segunda característica que torna-se um verdadeiro discípulo de Deus em Cristo Jesus. Qual é? Aquele que já passou pela experiência do novo nascimento. Esta palavra mexeu comigo, esta palavra fez em mim uma obra redentora e também me redimiu.
também me fez eu entender que eu preciso nascer de novo. A obra de Cristo, a doutrina pregada na palavra, me traz a necessidade de se tornar uma nova criatura. É o que o próprio Jesus disse em João capítulo 3, do versículo 3 ao 5, a Nicodemos, porque é necessário nascer de novo, porque ele era um mestre, ele era um dos principais da sinagoga, conhecedor da lei de Moisés, homem religioso, ele era envolvido quanto à obra de Deus, mas era necessário nascer de novo, pela palavra da lavagem do Espírito. É a palavra que nos transforma. Então alguém que se diz ser discípulo de Cristo, apenas porque segue a Jesus, vai à igreja, participa do culto, mas não é transformado o seu caráter, sinto muito em dizer, você nunca foi discípulo de Cristo. Você apenas foi alguém que está carregando o nome de Jesus. Então, esta é a verdade que deve ser pregada. Pela palavra somos moldados, e um verdadeiro cristão, discípulo, ele guarda a doutrina da palavra de Deus, ele guarda-se em crer e perseverar-se na doutrina da palavra de Deus, bem como também ser nova criatura. Amém? Terceira já característica de um verdadeiro discípulo, seguidor de Cristo. Aqui que o bicho pega. Terceira característica, abra sua Bíblia, Marcos capítulo 8, versículo 34. Marcos capítulo 8, versículo de número 34. Olha o que diz a palavra de Deus diante de um conceito do que é ser discípulo de Cristo. Marcos capítulo 8, verso 34. Olha o que diz: e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes, irmãos, isso aqui é a verdade que não pode ser mudada, e glória a Deus por isso. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, daí siga-me. Então, vamos lá? Terceira característica que me faz entender que eu sou um verdadeiro discípulo: negar a mim mesmo, tomar a cruz de Cristo, porque afinal, se estamos seguindo a Jesus, imitando também no seu sofrimento, é claro que não se compara aquilo que ele sofreu, mas dia após dia esse processo, essa luta, esta guerra, referencie-se a nós nesse processo dessa guerra que deve ser travada. Então veja, quem quiser, Jesus não obrigou ninguém a segui-lo, Jesus não obrigou ninguém a segui-lo, mas quem quiser, eu quero, então vamos seguir a Cristo. Primeira condição, negue-se a si mesmo. Abra mão da sua vontade, do que você acha, do que você pensa, do que você imagina ser, e passa a seguir o mestre. Porque ser discípulo de Jesus é permitir você não mais viver, mas Cristo viver. Isso é o que o apóstolo Paulo diz: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, estamos aqui em um processo de discipulado, a ensinar aos outros a seguir a Cristo, e esse processo cabe a mim também a vivenciar, porque eu também sou um discípulo. Então, negar a si mesmo, tomar a sua cruz, daí seguir a Jesus, são condições necessárias. São condições necessárias e urgentes para os dias de hoje. Amém? Esse evangelho que se prega por aí, vem para Cristo, que todos os seus problemas vão acabar, que você vai se livrar de toda a angústia, todo o choro. Irmãos, diz para mim, se há alguém nos dias de hoje que não está enfrentando aflições. Diz para mim se não há alguém nos dias de hoje que está enfrentando guerras e tem passado por momentos tão difíceis que tem chorado. A diferença é que nós não estamos sozinhos, nós não estamos desamparados, nós temos um Cristo ao nosso lado, que é o nosso mestre, que nos ensinou, que pelas suas pisaduras fomos sarados, e aqui nós podemos dizer que Ele tem nos ensinado a correr atrás das suas pisaduras, a andar por onde Ele andou, ainda que sofrer, mas sabemos que Ele vive e por isso podemos crer no amanhã. Isso é ser discípulo, negar a si mesmo. Quarto, é uma vida de sacrifício. É uma vida de sacrifício. A todo momento esse processo, essa guerra, essa luta requer de nós renúncia, como eu ensinei aqui adiante, renúncia. O processo que nós devemos negar a si mesmo. Também deve-se ter uma vida dedicada, disciplinada, uma vida moldada pelo apóstolo, aliás, como diz o apóstolo Paulo, moldado por Cristo a ponto de nós imitar a Cristo e também chamar
a atenção daqueles que são nossos irmãos, a também nos imitar, como nós imitamos a Cristo. Não é o que o apóstolo diz em Coríntios capítulo 11, versículo 1? Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. É uma vida de disciplina. Paulo poderia dizer isso se ele porventura não fosse como a Cristo, ou andasse nos caminhos de Cristo, ou obedecesse a Cristo? Jamais. Então, traga a nós essa maturidade para que possamos aprender com a palavra do Senhor, termos e sermos instrumentos discipulador, ganhar almas para Cristo, discipulá-las, apesar das dificuldades e guerras, enfrentando as barreiras. Um discípulo de Cristo nunca volta atrás, nunca volta atrás. Amém? Em nome de Jesus, receba essa palavra. E se empenhar e também fazer outros discípulos. É o processo. Somos discípulos e estamos discipulando, ensinando, ganhando almas para Cristo, trazendo para Cristo e tendo essa responsabilidade em nós. Amém? Em nome de Jesus. Veja só, a responsabilidade do discipulado, ela requer a igreja, porque essa é uma comissão dada ao Senhor Jesus, um mandamento, uma ordenança dada ao Senhor Jesus, que é no imperativo, ainda é para os dias de hoje. Dá licença, por favor. Vou lhe fazer lembrar, mais uma vez, de Mateus capítulo 28, 19, que o Senhor Jesus diz, portanto, ide, isso aqui é imperativo, ide e fazei discípulos. Enquanto estamos no caminho, enquanto estamos nessa caminhada, nessa jornada, caminhando, nós temos de fazer discípulos. E volto a repetir, não é apenas um papel dado a pastores, a doutores, a mestres. Todos os cristãos também têm esta incumbência de discipular, de ensinar, trazer as vidas para Cristo. É claro que os dons específicos veio sobre aquele que é mestre, que é doutor, que é professor. Mas se você está acompanhando uma vida recém-chegado à igreja, você pode não ter o dom de até mesmo ter o conhecimento ainda mais profundo da palavra de Deus, ou conhecer de teologia, abranger mais a sua mente em livros e em coisa tal, mas você tem a incumbência de fazer discípulo também com o seu estilo de vida, porque evangelho é ouvir e ver. Aqueles que vinham até Jesus pela pregação do apóstolo, o próprio apóstolo Pedro diz, ao evangelho que nos foi dado, em Atos capítulo 4, se não me engano, o evangelho que nos foi dado não só ouvindo, mas vendo. É o evangelho. Você pode não ter diploma de teologia, não ser chamado para ser um pastor, ou um professor de escola bíblica dominical, você pode não ter uma boa eloquência, um estudo ou um conhecimento, mas a sua vida, ela é também um exemplo para discipular, um exemplo para discipular. Você também pode ser um discipulador e deve ser um discipulador. Amém? Isso aí, mostrando Jesus dessa forma imperativa, ele nos mostra que as palavras de Jesus é uma ordem para a igreja, tanto quanto a evangelização, quanto a formação de novos discípulos. Então não basta apenas ir e evangelizar, mas aos que vierem para a igreja, serem ensinados pela palavra de Deus. Então, a evangelização é um ato e o discipulado também diante de um processo contínuo. Ganhar almas para Cristo, arrancar do mundo e trazer para a igreja. E ao chegar na igreja, cuidar dessas almas, discipular essas almas. Trabalhos como discipulado na igreja é necessário. Louvamos a Deus porque, por exemplo, em nossa igreja, aos novos convertidos, e é claro que em outras igrejas e ministérios também, há essa necessidade de ter algum momento retirado em época do ano aos novos convertidos, para então batizar, mas antes disso, aplicar as aulas de discipulado. É exatamente esse aprendizado e ordenança que o próprio Jesus nos ensina. Fazer novos discípulos, ensinar a novos discípulos, discipulá-los. Então, esse trabalho desenvolvido em igrejas é útil, é necessário, deve-se haver. As pessoas convertidas em Cristo Jesus, ela tem a incumbência de aprender da palavra de Deus, receber a palavra de Deus
e ser alimentadas pela palavra de Deus. Então veja, o trabalho de discipulado é necessário. As igrejas precisam estabelecer o processo de discipulado, em tirar um tempo oportuno, em época do ano, antes daqueles candidatos ao batismo passar pelas águas, ser discipulados, ser orientados, ser então ensinados pela palavra. Dessa forma, conseguirão se tornar crentes maduros, conseguirão se tornar crentes firmes, enrijecidos. E é trabalho da igreja, porque precisamos entender que devemos levar essas pessoas a uma maturidade espiritual. Volto a trazer essa alegoria. Aqueles que vêm do mundo para a igreja, os novos convertidos, são como crianças que precisam de cuidados. E desta forma, ensinando pela palavra de Deus e amadurecendo. Olha o que diz a Bíblia aqui, por exemplo. Eu quero lhes convidar a ler mais uma vez, você que tem a palavra de Deus. Hebreus capítulo 5, versículo 12 ao 14. Hebreus capítulo 5, versículo 12 ao 14. Olha o que nos diz a palavra de Deus. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ou seja, a graduidade do ensino daqueles que são discípulos, um dia vão se tornar mestres, ensinando. É onde nós buscamos o aperfeiçoamento. Devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitai de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. Aqui o autor anônimo aos Hebreus está criticando aqueles que já eram para ser mestres, ensinados pela palavra, e ainda está tomando leite, ainda está se alimentando de leite, quando já deveriam ter um alimento sólido. Mas isso denota a nós que é um processo, como uma criança recém-nascida, você logo já não dá a ela um alimento sólido, o leite, seus minerais, suas vitaminas, daí ela vai ganhando consistência, maturidade e vai lhe oferecendo um alimento sólido. É assim, o processo do discipulado é gradativo. Ele é gradativo, é ensinado gradativamente, e quem recebe precisa também aprender de forma que ele deve amadurecer espiritualmente, aprender com a palavra de Deus e permanecer diante da vontade do Senhor. Amém? Então, esta comissão, ela é algo imperativo da igreja. É necessário com que a igreja faça novos discípulos, ganhe almas para Cristo, evangelize, mas que também cuide desses e doutrinando a estes pela palavra de Deus, doutrinando a estes pela palavra do Senhor. Amém? Agora, para já entrarmos na finalização desta aula, porque não quero demorar muito, eu quero aqui rapidamente trazer alguns pilares quanto ao discipulado cristão, a base quanto ao discipulado cristão. Aprenda isso aqui, você professor da escola dominical, aluno da escola dominical, obreiro de Deus, que tem trabalhado em vidas, ganhado almas, mas que tem trazido também vidas para a igreja, que tem esse papel importante quanto ao discipulado. Aprenda isso aqui em nome de Jesus, sobre estes pilares. Primeiro, estes pilares cristãos de forma a funcionar através da instrução, do amor, dessa amizade, desse acolhimento, dessa aproximação. Não é só ganhar uma alma, trazer para a igreja e abandonar e dizer, se vira, dá seus pulos. Não é bem aí. O discipulado é acompanhamento, é a disciplina, é aquele andar lado a lado, é permanecer acompanhando para que possam, aquele que está ao nosso lado, formando esses novos discípulos, aprender a ir até a Cristo, aquele que é o exemplo maior. Então nós estamos discipulando, devemos fazer isso com amor, com amizade, instruindo e também imitando a Cristo. Quais são os pilares quanto ao discipulado necessário que nós devemos ter na igreja, bem como também no particular? Primeiro pilar necessário, discipulado pela instrução. Nada mais é do que aquilo que já estamos dizendo, discipulado pela instrução. É necessário que esteja sendo instruído pela palavra de Deus, instruído pela pregação da palavra do Senhor. Para isso é necessário pessoas experientes,
ser idôneas, pessoas que estão dispostas a ensinar, que tenham paciência para que isso venha se graduar até chegar a varão perfeito, ou seja, alcançar níveis maiores em maturidade. Então, a instrução da palavra de Deus é necessária. Aquele que está recebendo o discipulado, ele deve ser instruído pela palavra de Deus. E quando eu digo aqui ser experiente, quem está discipulando ser experiente, não é apenas pelo seu estilo de vida, é experiência também com Deus, por Deus, em ser instruído pela palavra, e esta é a suficiente para manter esse cristão de pé. A palavra de Deus, irmãos, é que nos traz solidez, é que nos traz enrijecimento, é que nos fortalece, nos baseia-se na palavra para não podermos cair nos ventos de doutrina. Então, pela instrução. Segundo pilar quanto ao discipulado. Vamos lá. Também o discipulado requer pela imitação. Imitação. Nós estamos sendo observados. Quem ensina a palavra de Deus, quem prega a palavra de Deus, quem está discipulando, acompanhando uma pessoa, pode ter certeza, ela não só está lhe ouvindo, como também lhe vendo, como está também assistindo, acompanhando a você. Então a pessoa está sendo discipulada também pela imitação. Tudo que você faz, ó discipulador, mestre, você está fazendo e pessoas estão lhe vendo. Pessoas estão lhe observando. Então o seu exemplo torna-se a sua maior pregação. O que você fala, pode muitos até mesmo não entender, mas o que você vive é suficiente para que muitos aprendam. Pregar a palavra até que é gratificante. Esta palavra aqui é vida transformadora, mas existem pessoas que não lêem ela, que estão sendo discipuladas, que ainda não tem uma Bíblia, e aqui o trabalhar do discipulado, basicamente alguém também ganhar ou ter uma Bíblia, mas tem muita gente que lhe observa, lhe vê, e esse processo do discipulado é de imitação. As pessoas te observam e querem ser como você, quer ser como você. Vou lhe trazer mais uma vez à memória aquilo que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo está trazendo a responsabilidade também para ele. Me imite, como eu imito a Cristo. Agora, existem bons e maus exemplos. E eis aí. A questão é, qual exemplo temos seguido? Qual exemplo temos observado? E se você fazer alguma coisa que vai, muitas das vezes, estar certo, nem sempre vai ser aplaudido ou aclamado. Mas cuidado também para não errar ou tropeçar, porque daí pode alguém desbofetear. Isso é um cuidado. Quem está no caminho, está no processo discipulando pela imitação. Há pessoas que estão lhe tomando por exemplo. Você, irmão do ciclo de oração, líder dos jovens, pessoas que pregam a palavra de Deus, homens e mulheres que pregam a palavra de Deus, estamos no caminho do discipulado, discipulando, fazendo os novos convertidos. Amém? Então veja, o discipulado também é um pilar que nós temos que entender que é pela imitação. Discípulos são imitadores primeiro de Deus, depois uns dos outros. E essa é uma grande verdade. Discípulos são imitadores primeiro de Deus, depois uns dos outros. Paulo diz isso aqui: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha o que diz em João capítulo 13, versículo 15, o próprio Senhor Jesus falando: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus está me ensinando que a melhor forma de discipulado também é pelo exemplo. Como eu fiz, façais vós também. Como eu fiz, façais vós também. Daí é história de carochinha, mentira alguém dizer assim, discipulando. Não, faz o que eu falo e esquece o que eu faço. Não existe. Na obra cristã, no discipulado cristão, isso não existe. Jesus ensinou, porque como eu vos fiz, como eu vos dei exemplo, para que eu vos fiz, como eu vos fiz, façais vós também. João capítulo 3, versículo 15. Olha o que diz ainda o autor aos Hebreus, capítulo 3, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram.
Ou seja, existem homens, você pode confirmar isso, e mulheres, por que não até mesmo, que trouxeram exemplo para nós e deixaram um grande legado de fé, exemplo de obediência, de um servo de Deus. Então, esses homens, assim como nós, estamos discipulando, devemos ser exemplos para os demais. Porque primeiro imitamos a Deus e depois imitamos uns aos outros. Então, as pessoas que estão sendo discipuladas, disciplinadas pela palavra, nos observam, nos veem. Então, isso há a necessidade de estarmos vigilantes quanto ao nosso testemunho. Olha o que diz em Filipenses capítulo 4, verso 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes, e vistes em mim. Irmãos, evangelho é ver, ouvir, ou seja, tudo isso engloba esse evangelho. Paulo dizendo que também aprendestes e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Ainda, Paulo escrevendo a Timóteo no capítulo 3, versículo 10 dessa segunda carta, ele diz: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Olha, de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Paulo está dizendo ao seu discipulado, ao seu discípulo, aliás, a quem estava ensinando, porque Timóteo era discípulo do apóstolo Paulo, aquele que estava observando o apóstolo Paulo estava ensinando ao jovem Timóteo. Ele diz: olha, assim como você tem me seguido de perto, faça você também. Exemplo de ensino, procedimento com propósito, com fé, com longanimidade, com amor, com perseverança. As pessoas nos observam e deve-se, de certa forma, ver em nós o caráter de Cristo, aquele a qual nós servimos. Amém? Ainda para finalizar, terceira epístola de João, versículo 11, olha o que diz: amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Ou seja, aqui o apóstolo João, na sua terceira epístola, no versículo 11, ele está dizendo: não tome por exemplo os maus, mas tome por exemplo os bons. E eis aqui também o processo de responsabilidade ao discípulo, a olhar para os bons exemplos, porque aquele que está ensinando, ele certamente pode um dia te decepcionar. Somos seres humanos, mas se olharmos para Cristo, nunca seremos decepcionados. É por isso que o autor aos Hebreus diz que devemos olhar para Jesus, que é o nosso autor e consumador da nossa fé. Há homens e mulheres de Deus a exemplo a ser seguido? Claro, mas não são Deus. O pregador da sua igreja pode pregar muito bem, homem de Deus, um exemplo. Ele é um grande mestre, sim. Você deve de observar a ele, aprender com ele, sim, mas ele não é Deus. A irmã de oração que lhe instrui, que lhe ensina, é uma mulher de Deus de oração? Sim. Está lhe discipulando a você, você admira, você está seguindo o seu exemplo, continue, mas ela não é Deus. Então, isso não dá lugar, ocasião a dizermos: eu saí da igreja por causa de fulano, eu saí da igreja por causa de ciclano. Não, se estamos na igreja, estamos e temos de ficar por causa de Cristo, por causa de Deus, o exemplo maior, aquele que é o supremo ser. Amém? E este pilar, tanto da instrução quanto da imitação, é necessária. Nós não só pregamos a palavra, ensinamos pela palavra, bem como também temos que viver a palavra que nós pregamos e também ensinamos. Então, o processo do discipulado requer ensinar, mas viver. Então, a necessidade urgente do discipulado é esta: a igreja pregar a palavra de Deus, mas vivenciar também. Porque há muitos novos convertidos chegando, irmãos e irmãs que estão vindo à igreja e precisam ser instruídos pela palavra e requer ser alimentados com um alimento sólido pela palavra de Deus. Sejamos exemplos para eles. Sejamos exemplos para estes. Amém? Em nome de Jesus. Já estamos mais de uma hora nessa live e eu quero finalizar aqui dizendo para nós: um verdadeiro discípulo, ele é separado do mundo, deve se separar do mundo.
Um verdadeiro discípulo deve ter amor também pelos outros discípulos. Um verdadeiro discípulo também faz novos discípulos. Esta é a necessidade urgente do discipulado. Fomos chamados para ganhar almas, mas também para cuidar destas almas. A lição que antecede a esta, da necessidade do comprometimento com a evangelização, nos mostra que devemos sair, evangelizar e ganhar almas. E a lição de hoje que estamos tendo nessa live online, nos mostra que nós temos que ter o cuidado para com essas almas ganhadas. Como se instruir? Pela palavra. Então, para finalizarmos, discípulos, alunos, aprendiz, aquele que está no caminho aprendendo. Todos nós somos discípulos, estamos aprendendo um com os outros, estamos aprendendo um com os outros, estamos ouvindo, vendo o evangelho sendo pregado. Há mestres que estão no campo de batalha, estão discipulando, e a urgência do discipulado, mas não são Deus, somos homens. Cristo é o nosso maior exemplo, Cristo é a cabeça, Cristo é aquele que está responsável para nos dar um maior exemplo. Então veja só, não atraímos discípulos para nós mesmos, não atraímos discípulos para nós mesmos, levamos a Cristo, porque eu posso falhar, sou homem, errante, mas Cristo não. Quando nós levamos a Cristo, certamente este que está sendo discipulado, este novo discípulo de Cristo, ele certamente não irá se decepcionar. Então, pastores, pregadores, homens e mulheres que têm o propósito de ensinar, entenda uma coisa, você está nesse trabalho discipulador para levar almas para Cristo, não ganhar almas para si mesmo, não trazer almas para si mesmo. Nós não estamos na terra com o ministério para arrebatar seguidores a nós mesmos, para arrebatar homens que vai se tornar os nossos fãs. Não, meu filho, aqui não tem estrelismo. Nós pregamos o evangelho para levar almas para Cristo. Nós anunciamos, ensinamos o evangelho para podermos levar almas para Cristo. Cristo deve ser glorificado. A Ele as almas, para Ele são as ovelhas, para Ele são as vidas que estão sendo convertidas, são para eles. E você que está sendo discipulado, tome por exemplo homens de Deus de fé, homens de Deus e mulheres de Deus que estão lhe ensinando. Considere com grande estima, aprenda com eles, colhe junto a eles. Se você tem alguém a se admirar, tome por bom exemplo e não olhe para os maus exemplos de muitos que estão ao redor. Tenha maturidade, aprenda com a palavra de Deus, a enriquecer-se pela palavra do Senhor, porque assim vamos chegar à estatura perfeita. Então, resumindo, nós somos discípulos, discípulos faz discípulos, não traz para si, não discipula para si, porque é a alma de Cristo. Nós devemos ser um bom exemplo para aqueles que estão ao nosso derredor, pregar a palavra de Deus com o intuito de conservá-las na palavra do Senhor, para que quando vier o Cristo, este Jesus, encontrar esta igreja alicerçada, seremos arrebatadas pelo poder que há no nome de Jesus. Amém? Então, dito a isto, você que tem a sua revista em casa pela CPAD, que usa este meio, de ensino da palavra de Deus, essa revista é muito edificante. Na semana que vem, pelo que eu estou entendendo, ainda será mais uma live. Isso vai depender durante a semana, vai ser anunciada, da última lição. A última lição, quero lhes convidar de antemão, é claro que será anunciada, se assim for permitido. Essa lição vai tratar sendo voltados os olhos para a bendita esperança. Finalizando aqui esse primeiro trimestre de 2021, onde temos aprendido sobre o verdadeiro pentecostalismo. Tem sido grande e muito edificante as lições, e o Senhor tem sido glorificado. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, seja um discípulo fiel de Cristo, siga a Cristo, os ensinos de Cristo, tenha Cristo como um molde maior, tenha Jesus como um molde maior, tenha homens por referência,
Tenha mulheres de Deus por boas referências e que lhe instruem. Tenha homens de Deus que certamente lhe ensinam, e considere a estes que estão no campo de batalha lhe instruindo. Mas não se esqueça, Cristo é o seu maior exemplo. Cristo é o seu maior exemplo, amém? Vamos interagir um pouquinho aqui. Quero aqui, em nome de Jesus, louvar a Deus pela vida dos irmãos que estão assistindo conosco. Muitos irmãos aqui estão nesta live, em nome de Jesus. Aos irmãos de nossa igreja, sejam abençoados a todos. Os irmãos de outros ministérios, estou vendo aqui irmãos de outros ministérios, não vou citar o nome de alguns aqui, irmãos, porque são muitos que têm comentado. Deus abençoe em nome de Jesus. Após esta live, continua aí compartilhando, amém? Continua compartilhando, porque vai certamente ficar salvo aí no Facebook. Glorifique a Deus, porque o Senhor tem falado conosco pela palavra do Senhor. Há muitos irmãos, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Eu quero, antes a isso, trazer uma palavra de esperança para você. Em nome de Jesus, preste atenção no que eu vou lhe dizer uma coisa. Estamos vivendo tempos difíceis, mas nós não podemos parar. Deixa eu desligar meu notebook aqui. Nós não podemos parar. Estamos em tempos difíceis de guerra, mas a igreja é uma igreja ativa. Nós estamos trabalhando em propósito em ganhar almas. Nós não estamos aqui com o interesse de nos espelharmos em sermos famosos, não. Ganhar almas em Cristo. E a palavra que eu quero lhe dar nesta manhã é: persevere. Persevere. Estamos vivendo tempos difíceis, mas persevere. Em nome de Jesus. É impossibilitado estarmos reunidos em igrejas, templos físicos, mas nada nos impede de sermos verdadeiros adoradores. Amém? Nada nos impede de sermos verdadeiros adorador. E verdadeiros adorador, adora a Deus independente do lugar. Não é o lugar que faz o adorador, mas o adorador que faz o lugar. Então cultue em casa, mesmo online, participe de lives, esteja firme, leia a Bíblia, louve a Deus na sua casa, faça culto no seu lar, convide a sua família, seus filhos, sua esposa, faça o culto no lar. E quando chegar o momento da live da sua igreja, do seu pastor pregando, assista, participe do culto e certamente a igreja não vai parar. Amém? Forte abraço a todos, Deus abençoe em nome de Jesus. Até a próxima aula, permitindo Deus. Amém? Comente esta live, divulgue, participe, vamos compartilhar, porque Deus é fiel e verdadeiro. Forte abraço, Deus abençoe, bom final de semana a todos. Vamos orar agradecendo? Senhor, minha gratidão a Ti por mais esta aula, a qual o Senhor nos deu a oportunidade de aprendermos da Tua palavra. Queremos apresentar a esses irmãos que estiveram participando junto a nós, que tiveram esta oportunidade de juntos, ó Deus, aprendermos com a Tua palavra. Pedimos que o Senhor abençoe a cada um, aos nossos irmãos que estão em guerra, dificuldades e lutas, a essa situação da nossa cidade, do nosso país, bem como também no mundo. O Senhor tem o controle de tudo e certamente não saiu da tua direção. Eu entrego nas suas mãos e peço a bênção de Deus pelo poder que é no nome de Jesus. A Ti eu oro e Te agradeço. Amém e amém. Quero deixar um recadinho aqui antes de encerrar. À noite nosso pastor já tem publicado no perfil dele do Facebook, Jailton Godinho. Ele vai estar em uma live diretamente da sua casa para trazer uma palavra ao seu coração às 7h30 da noite, amém? Aos irmãos da nossa igreja, não percam, convide, compartilhe, divulgue e assista conosco. Deus abençoe, um forte abraço em nome de Jesus. Um abraço a todos.